Eu vou fazer aqui uma leitura sobre 1 Samuel, continuando, né? 1 Samuel 8, que o povo de Israel pediu um rei. E veja, e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel. E o nome do seu segundo filho, Abiá, e foram juízes em Betseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e pervertiram ao direito, igual a Eli, né? Os filhos de Eli estavam a mesma coisa. Então todos os filhos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram: Dá-nos o rei, para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te têm rejeitado a ti, mas antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles, né? Não tem rejeitado a ti, antes de mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fizerem, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente, e declares qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhes pediam um rei. E disse-lhe este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará a seus carros, e como seus cavalheiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1.000 e de 50, e para que livrem a sua lavoura e faça a sua cega, e fabrique as suas armas de guerra, e os petrechos dos seus carros, e tomará suas filhas para fumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará melhor da vossa terra e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e o empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não mais haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo ao repetido aos ouvidos do Senhor, então o Senhor disse a Samuel: Dai-vos a sua voz, e constitui-lhe o rei. Então Samuel disse aos homens: Disse Israel: Volta cada um à sua cidade. E ali foi quando Samuel, né, ele elegeu Saul como rei. Mas o Senhor, Saul, com o tempo, fez realmente o que agradava o coração de Deus ao povo de Israel. Mas depois Saul se converteu seu coração ao mal. E ali, né, ele foi destituído, porque o Samuel disse, pensando em Saul, né, como Saul era rei, e Deus falou para Saul: Porque ainda tem pena daquele que eu rejeitei? Porque Deus rejeitou a Saul. Então foi nisso aí que Samuel elegeu Davi como rei, né? Ungiu Davi como rei. E ali Davi passou por muitas coisas com Saul, porque Saul, ele começou a entrar um espírito imundo em Saul. E ali Saul era atormentado toda vez por aquele espírito. E Davi foi chamado para tocar harpa, para que aquele espírito de Saul fosse tirado. Mas ali, Saul depois começou a ter inveja de Davi, devido a Davi ter destruído, né, cortado o pescoço de Golias, né, naquela época, que foi o gigante que apareceu na guerra, né? Então o Senhor,
Ele nos avisa o que vai acontecer. Mas muitas vezes somos levados à desobediência. Somos levados a coisas em que Deus não quer para nós. Mas é por amor que ele avisa. É por amor que ele unge uma terra. É por amor que ele diz o que vai acontecer naquele lugar, né? Para que nos preparemos, para que nos revistemos da couraça da justiça, do capacete da salvação e do cinto da verdade, né? O Senhor, ele tem avisado aos povos o que vai acontecer. O Senhor tem dado sinais. O Senhor tem, irmãos, muitas vezes, coisas que os grandes homens querem fazer, Deus muitas vezes impede de fazer, porque Deus está preparando o seu povo para a vinda dele, né? E Deus tem atrasado muitos planos de homens, muitos homens poderosos, para que o Senhor, ele faça na nossa vida e nos prepare para a vinda dele. Então, irmãos, a gente vê aqui que o povo de Israel, o próprio povo de Israel, queria viver como os outros povos. Era um povo escolhido. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus. É um povo que Deus elegeu como seu. E ali era um povo diferenciado. Mas ali, Israel preferia um rei. Um rei que justamente Deus estava mostrando o futuro que iria acontecer com Israel. Mas Israel foi desobedecendo. Mas ali o Senhor teve misericórdia, independente, irmãos, do comportamento antigo de Israel. Mas o Senhor sempre com misericórdia sobre Israel. Porque o amor de Deus sobre Israel é tremendo. E sobre os povos também, gentios que somos nós. Mas o Senhor, ele avisa, o Senhor, ele fala antes de acontecer algo. Mas nós somos, irmãos, terras secas, terras desobedientes, e muitas vezes não vamos pelo conselho do Senhor. Mas a misericórdia dele ultrapassa todos os limites humanos, irmãos, porque o amor de Deus é permanente em nossas vidas. Então essa história, eu vou fazer outros vídeos para que a gente reflita nessa história de Israel, para que você veja o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas, e que muitas vezes, mesmo com a nossa desobediência, o Senhor tem sido misericórdia. Que Deus os abençoe. Deixe seu gostei no vídeo, para que o Senhor, para que as pessoas vejam mais e entendam um pouco da palavra do Senhor. Porque isso aqui, irmãos, é fonte inesgotável que temos sobre a palavra de Deus em nossas vidas. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu volto com outro vídeo, amém?